Parece ser interminável a luta das famílias com filhos autistas para conseguirem o professor de apoio na rede municipal de ensino de Ribeirão Preto. Na maioria das vezes, é preciso acionar a justiça para conseguir. O Daniel tem um filho de 6 anos com autismo. É o Davi, que estuda em escola municipal e precisa de professor de apoio na sala de aula porque possui necessidades que demandam ajuda. Até o ano passado ele tinha, só que ao entrar para o ensino fundamental, foi transferido para a EMF Raul Machado, que não tem esse profissional. Pressupomos, a mãe e eu, que ele continuaria com uma professora de apoio. E quando chegamos aqui no dia 5 de fevereiro, no início do ano, aí ele não foi concedido. A gente pediu, a escola se propôs a tentar intermediar, no entanto, a gente sempre recebia uma negativa da Secretaria da Educação Especial. E o Davi, ele é uma criança muito especial, muito linda. Ele precisa de ter toda uma rede de apoio com ele. Ele faz terapia de manhã, ele necessita de um apoio escolar à tarde, uma professora capacitada pedagogicamente para que ele possa conseguir ser alfabetizado e evoluir. Ele tem totais condições de ser alfabetizado. No entanto, o fato da secretaria, da prefeitura não proporcionar para ele esse ano, a gente já sentiu que ele regrediu um pouquinho. E a gente precisa muito desse profissional, porque com isso ele vai poder criar vínculo e poder deslanchar na educação dele. Para que o menino consiga estudar, o pai, a mãe e a avó revezam para ficar com ele na sala de aula. O que não é certo, porque existe lei que garante o professor de apoio em escolas públicas e privadas. Por isso, acionaram a justiça, que deu decisão favorável. Teoricamente, teria que ser concedido administrativamente ao professor auxiliar ou professor de apoio. Mas, como não foi concedido, nós tivemos que entrar na justiça pedindo uma decisão liminar para correr o mais rápido possível para evitar qualquer tipo de prejuízo ao Davi, que é a criança em questão. Porque, sem isso, o Davi sofreria o risco de ter uma regressão em todo o ensinamento que ele já teve. Nós pedimos também danos morais para a família, por conta do tempo que eles tiveram que despender saindo de seus serviços para vir aqui auxiliar o Davi nas demandas escolares. O que eu ressalto não é obrigação dos familiares. Com a liminar da Justiça, a Prefeitura de Ribeirão terá de conceder um profissional de apoio ao Davi num prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. A advogada do caso explica mais. É um direito constitucional, um direito infraconstitucional também é garantido em leis federais, leis municipais, decretos municipais. Então tem um respaldo jurídico gigantesco que não foi atendido no caso. Não só eu, diversas outras crianças estão passando pela mesma situação. E é muito complicado porque é uma faixa da população que é muito vulnerável e a gente, como pai, a gente faz de tudo para poder proporcionar o melhor, só que nem sempre a gente consegue. Então, eu espero que a Secretaria tenha bom senso de disponibilizar o quanto antes e faça o que for necessário para que não só meu filho, mas todas as outras crianças tenham esse professor, esse profissional capacitado para que eles possam evoluir. Essa é uma luta interminável das famílias com filhos autistas para conseguirem o professor auxiliar na rede municipal de ensino de Ribeirão. Na maioria das vezes, é preciso procurar a justiça. A Tônia é conselheira da organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas e fala que aumentou muito a quantidade de alunos com transtorno do espectro, que precisam de um acompanhamento especializado. Eles têm diversas questões, né? Por exemplo, a ausência da fala, ser não verbal. Eles precisam ter uma assistência para poder se comunicar. Às vezes eles têm aí uma deficiência intelectual, têm dificuldade de atender as atividades de vida diária, de ir ao banheiro, de comer, de se alimentar. Às vezes usam fralda, às vezes têm ou não deficiência física, auditiva, visual. Tem autistas em todas as áreas, assim como tem deficiências em todas as áreas. E eles têm que ser assistidos. Se está na lei a garantia da educação, do ensino de qualidade para eles, então esse ensino tem que vir acompanhado com apoio, com a necessidade que eles precisam. Ela tem uma filha com autismo, que é a Cissa, de 11 anos. Muito talentosa, ama pintar e estuda em escola municipal. Está no 5º ano do ensino fundamental. Evoluiu bastante. Escreve, lê, faz as lições sozinha. Foi um caminho percorrido, mas graças à insistência e empenho da família para fazer valer os direitos que tem. Foi uma luta muito grande. Ela, antes de estar
A gente tem encontrado duas excelentes escolas aqui em Ribeirão hoje, que uma que ela já estudou e outra que ela teve apoio, ela passou por 4 escolas que ela não conseguiu ficar. E é muito triste, sabe? É muito triste, porque as desculpas são, assim, é absurdo eu te contar que nós não estudamos para isso. Tá? Outra coisa que eu vi, a saúde financeira da escola não comporta a sua filha. É muito assustador ouvir isso, né? E o que a gente vai fazer? Né? Tem que começar a se pensar, a gente está falando de escola aqui, e o mercado de trabalho? Essas pessoas vão precisar trabalhar. Não dá para aposentar todo mundo. Não dá para todo mundo viver com o LOAS ou com o BPC, que é o benefício de prestação continuada. É um salário mínimo. São pessoas que precisam de equipe multidisciplinar, às vezes psicólogo a vida inteira, às vezes psiquiatra a vida inteira, às vezes fono a vida inteira, tem problemas motores. Como que eles vão viver assim? Eu falo que as famílias de pessoas com deficiência no Brasil, elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria da Educação informou que irá cumprir a determinação judicial no prazo estabelecido. Garantiu também que a pasta já está se organizando na reformulação para a oferta de apoio na educação especial. A gente segue falando sobre esse assunto no nosso canal digital da Clube. Está a doutora Gisele da Costa, ela que é advogada. Obrigada, doutora, pela presença aqui mais uma vez. Que bom que o município garantiu, pelo menos aí na nota, que vai oferecer apoio na educação especial, mas isso não pode ficar só no papel, porque são dezenas de alunos nessa situação. Queria saber da senhora, doutora, o que diz a lei especificamente? Boa tarde, bem-vinda aqui. Boa tarde a todos que nos acompanham na Jornal da Clube. Bom, o que diz a lei, principalmente a Constituição Federal já garante a educação como um direito universal, ou seja, para todo e qualquer cidadão. E quando a gente fala da lei específica para a pessoa com deficiência, a educação é um direito, tem que ser assegurada à pessoa com deficiência a educação inclusiva, em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, né? De forma que essa pessoa consiga alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos, de suas habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo a característica de cada pessoa com deficiência, porque cada pessoa com deficiência tem as suas características, as suas necessidades e os seus interesses. Ainda a lei fala que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar, privada e pública, e também da sociedade, assegurar à pessoa com deficiência uma educação de qualidade e proteger a pessoa com deficiência de toda forma de discriminação, de violência e de negligência. Quando a gente fala, a Prefeitura disse que vai agora tentar reformular a educação especial e inclusiva, mas não é só isso, ela precisa que esse sistema educacional inclusivo, que é o que determina a lei, ele garanta a educação em todas as modalidades, ao longo da vida da pessoa com deficiência. Esse sistema inclusivo de educação ainda ele tem que ser aprimorado para que a pessoa com deficiência, dando condições a ela, para que ela permaneça nesse ambiente escolar, que ela participe e assim ela aprenda, né? Então, quando a gente fala o ambiente escolar tem que ser adaptado à pessoa com deficiência e ainda o sistema inclusivo ele tem que ter um projeto pedagógico que atenda às características da pessoa com deficiência, né? Por que atender às características da pessoa com deficiência? Para que ela tenha condições de igualdade com os demais estudantes, para ter acesso ao currículo educacional e assim garantir a ela conquista e o exercício da cidadania e também da autonomia. Doutora, a reportagem mostrou também que algumas escolas de Ribeirão Preto oferecem o professor de apoio, né? Apoio à educação especial, outras escolas não, por isso os pais acionaram aí a justiça e esse realmente é o caminho, tem que buscar a justiça quando os direitos são feridos? Com toda certeza. Tendo um direito garantido, tanto na Constituição Federal como nas leis infraconstitucionais e outras normativas, é um direito da pessoa ter o apoio profissional. Contudo, a gente tem que lembrar que a lei também estabelece essa questão da característica da pessoa com deficiência.
Então, não serão todas as pessoas com deficiência que terão direito ao profissional de apoio. Então, aí cabe à escola identificar se essa criança, se esse estudante necessita do apoio profissional e, de imediato, proporcionar esse apoio profissional à pessoa com deficiência, ao estudante com deficiência. Aumentou muito, doutora, a quantidade de alunos com autismo que precisam de acompanhamento especializado nas escolas. Essa questão já deveria ser uma regra atendida por todas as prefeituras, né? Com certeza, como a gente disse, né? É um dever do Estado garantir a pessoa com deficiência um sistema educacional inclusivo. Então, todas as atividades educacionais já deveriam ser voltadas para as características da pessoa com deficiência. Como a Tônia disse, né, a mãe, que também é uma mãe atípica, que tem uma filha com autismo, como a gente tem diversas deficiências, a escola já tem que estar adaptada a isso e ter profissionais adequados, profissionais capacitados, o ambiente adaptado para a pessoa com deficiência e, diante desse aumento, desenvolver atividades específicas para essa pessoa com autismo. E é de fato um absurdo que a gente presenciou aí na reportagem da família do Davi, né? Onde a avó e os pais precisam acompanhá-lo porque ele demanda, né, de alguma assistência, de um atendimento especial. É um absurdo que isso aconteça, né? Com toda certeza. Aí a gente volta para a lei, né? Porque se o pai e a mãe estão tendo que acompanhá-lo no ambiente escolar, se não tem o profissional de apoio, que inclusão é essa? Porque se o pai e a mãe não podem acompanhar, a gente vai estar segregando essa pessoa com deficiência de um direito que ela tem, que é o direito à educação. Então, realmente é um absurdo. As prefeituras, o Estado, a União precisa ter esse olhar sensível para a questão do sistema educacional inclusivo, para desenvolvimento dessas atividades, para desenvolvimento de um projeto pedagógico adequado, né? Aprimorado, sempre com vistas a garantir a inclusão social dessa pessoa com deficiência no ambiente escolar. Gisele da Costa, advogada, agradeço muito a presença da senhora aqui mais uma vez, viu, doutor? Um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço.